O Al Rayyan, lá do Catar, chegou com uma oferta forte mesmo, 20 milhões de dólares. Convertendo, dá uns 110 milhões. É um investimento bem pesado para um jogador aqui do Brasil. E tem aquele detalhe curioso, né? O técnico do Al Rayyan é o português Arthur Jorge, que até ontem estava no Botafogo. Sim, conhece bem aqui, conhece o Pedro, com certeza. Sabe do potencial. Pois é. Mas pelo que a gente apurou, a resposta do Flamengo foi, assim, na lata. Não. A diretoria nem quis sentar para conversar. Exato. E essa firmeza do Flamengo, essa rapidez, talvez seja o mais interessante disso tudo. Não é só recusar a grana, é recusar sem nem pestanejar, sabe? Uhum. As fontes dizem que, agora, nesse momento, a diretoria do Fla não pensa mesmo em vender o Pedro. É bom lembrar também que esse interesse de fora, principalmente Arábia, Catar, com essa grana toda deles, não é bem novidade para o Pedro. Ah, não é a primeira vez. Não. O pessoal que cuida da carreira dele, o staff, já levou outras sondagens, parece que até propostas mesmo, dessa região para o clube. Mas a diferença agora parece ser essa recusa tão forte, tão rápida. Entendi. Porque 110 milhões, historicamente falando, tira quase qualquer um do futebol brasileiro, né? É verdade. E aí fica a pergunta, né? O que será que mudou tão drasticamente? Ou, assim, o que justifica essa postura tão convicta agora? Porque, vamos combinar, 110 milhões é dinheiro pra caramba, pra qualquer clube. Mesmo pro Flamengo com toda a estrutura que tem. É só avaliação técnica do momento dele ou tem algo mais aí, uma estratégia maior? Olha, provavelmente é uma mistura, né? Mas essa convicção do Flamengo fica ainda mais marcante quando a gente lembra do passado recente do Pedro lá no clube. É verdade. Não faz tanto tempo assim, a coisa era bem diferente, quase o contrário dessa valorização toda, né? Lembro bem. Teve aquele episódio com o Felipe Luiz, que era auxiliar. Pois é, aquilo expôs uma insatisfação do jogador, gerou um climão interno, né? Falou-se muito da relação dele com a comissão técnica antiga, que ele queria jogar mais. Sim. E além dessa confusão interna, teve aquela história que saiu, acho que foi um dirigente do Flamengo que falou, que o clube venderia ele por bem menos, né? Isso, circulou essa informação, falavam em uns 15 milhões de euros por aí. Bem abaixo desses quase 20 milhões de euros da proposta de agora. Nossa, bem menos mesmo. Que a gente sabia que ele tinha. E ainda teve a lesão, né? Não podemos esquecer. Putz, a lesão. Esse foi um baque pesado. Faz mais ou menos um ano, né? Rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. LCA. Lesão complicadíssima para atleta. Nossa, LCA é sempre preocupante. Cirurgia, recuperação longa. Exato. E sempre fica aquela dúvida se o cara volta ao mesmo nível, né? E ainda foi num treino da seleção, o que deu mais visibilidade ainda para tudo. Lesões assim podem mudar a carreira de um jogador. É impressionante essa retrospectiva que você fez. Confusão interna, valor de mercado meio em baixa, lesão séria. O cenário um ano atrás era o outro, completamente. Totalmente. E é justamente por isso que essa situação agora, essa recusa da proposta milionária fica tão interessante, né? Como ele conseguiu essa virada tão rápido? Essa recuperação dele parece ser o ponto-chave para entender a decisão do Flamengo. Sem dúvida nenhuma. E a visão do staff do Pedro, da turma que representa ele, vai bem nessa linha. Eles olham para esse interesse de fora, como essa proposta do Al Rayyan, e não veem como surpresa. Acham natural? Exato. Acham que é tipo uma consequência natural, uma prova do trabalho que foi feito. Um sinal claro de que o Pedro não só superou a lesão e as polêmicas, mas está voltando ao melhor nível dele. Talvez até melhor do que antes. Para eles, essa proposta é quase um carimbo. O cara tá de volta no radar dos clubes com grana para investir. Faz sentido. E essa percepção se confirma em campo. Os números dele mostram isso. Porque, no fim das contas, é o que vale, né? Totalmente. E os números são bons, sim. Muito bons. Na temporada atual, até onde as fontes cobrem, são 28 jogos, com 12 gols e 5 assistências. Opa, participação em 17 gols. É bastante coisa. É relevante, sim, mas o que chama mais atenção mesmo é o desempenho recente, bem agora coincidindo com esse assédio de fora. Nos últimos 4 jogos que ele entrou, foi titular em 3. E aí?
E aí que ele fez 6 gols e deu 2 assistências. 6 gols e 2 assistências em 4 jogos. Exatamente. Uma média altíssima, quase 2 gols participados por jogo nesse período curto. Isso mostra que ele não só está recuperado, mas está numa fase artilheira absurda. Nossa, são números de craque mesmo, de quem decide jogo. Isso com certeza muda a visão de qualquer clube sobre quanto um jogador vale, né? Com certeza. Se a gente junta esses números recentes com a recusa do Flamengo, a lógica fica mais clara. Essa performance não só explica por que o Al Rayyan topou pagar 110 milhões, mas também dá força para a diretoria do Flamengo dizer não, obrigado. O valor de mercado do Pedro, que podia estar meio baixo depois da lesão e tudo mais, disparou de novo. Entendo. O clube deve sentir que tem um ativo ali, esportivo e financeiro, que está crescendo de novo. A recusa pode ser vista como uma aposta. Acreditamos que ele vai continuar assim e pode valer até mais. Certo, entendi a lógica da valorização pela performance. Mas ainda assim, 110 milhões é um valor muito concreto, né? Dinheiro na mão agora. Será que a decisão é só ele tá jogando bem, então vale mais? Ou tem outras coisas nessa conta do Flamengo? Por que não pegar essa grana agora? Ainda mais lembrando da lesão, da instabilidade do futebol. Essa é a pergunta de ouro, né? E a resposta, olha, deve ter várias camadas estratégicas aí. A primeira, talvez a mais óbvia, é a importância técnica dele agora. Sim. Como os números mostram, o Pedro não é só mais um. Ele é, hoje, o cara do gol no time. O centroavante clássico, matador, coisa rara hoje em dia, e muito valorizada. Perder ele no meio da temporada... complica tudo. Exato. Com Brasileirão, Libertadores rolando ou chegando na hora H, seria um baque técnico gigantesco. Achar alguém para colocar no lugar, no mesmo nível, seria difícil, caro, talvez nem desse tempo na janela. Então, na visão deles, o prejuízo esportivo de perder o Pedro agora seria maior que o ganho financeiro, é isso? É uma leitura bem provável, sim. Essa seria uma camada. A segunda é a confiança de que ele está 100% recuperado e pode ir além. O Flamengo pode estar vendo essa fase não como um pico, mas como um retorno sustentado do Pedro ao seu melhor nível. Talvez até um nível que ele nunca atingiu antes. Uma aposta no futuro dele. Isso. Se eles acreditam nisso lá dentro, recusar 110 milhões agora vira uma aposta calculada. Podem estar pensando, se ele continuar assim na próxima janela europeia, ele pode valer ainda mais. Lá os valores costumam ser maiores, né? É uma aposta na valorização contínua. Mas essa aposta tem um risco, né? E se ele tem outra lesão? Ou cai de rendimento? Isso pode acontecer, e aí aquele valor de hoje some. Sem dúvida. O risco existe e com certeza eles pensaram nisso. Ninguém toma decisão dessas sem pensar no pior cenário. Mas aí entra talvez a confiança no departamento médico, na preparação física do clube. E na própria capacidade do jogador, que já mostrou que sabe dar a volta por cima. Exatamente. E tem uma terceira camada, que é a estratégia geral do clube. O Flamengo, nos últimos anos, tem tentado segurar seus melhores jogadores o máximo possível, né? Para tentar manter a hegemonia esportiva.